Olá, meu nome é Diógenes, sou professor de Física e hoje a gente vai resolver um teste com 4 questões de óptica, na verdade sobre o tema espelhos planos. Eu vou deixar o link para disponibilizando esse teste em PDF, vou deixar o link da descrição do vídeo, eu deixo esse link e vocês podem tentar fazer e depois acompanhar a aula. São 4 questões de espelhos planos e a primeira questão é a seguinte: você tem um raio de luz que incide perpendicularmente sobre a superfície de um espelho plano. Então, quando um raio de luz incide perpendicularmente na superfície de um espelho plano, significa que ele incide de forma normal. Você tem aqui a primeira questão, vou colocar um espelho. Essa é a questão número 1 da lista. E aqui a gente sabe, toda vez que você vai definir a reflexão ou a refração da luz, a gente coloca perpendicular à superfície uma reta normal, imaginária, e o raio de luz ele vai fazer um ângulo com relação a essa reta normal. Só que nesse caso aqui, o raio de luz incide de forma perpendicular à superfície, ou seja, ele vai incidir exatamente em cima da normal. Você tem um raio de luz aqui, incide exatamente em cima da normal. Então aqui você tem um raio incidente. Ele incide perpendicularmente sobre a superfície do espelho. E aí a gente já pode definir o seguinte: o ângulo de incidência desse raio, como o ângulo é medido em relação ao raio e à reta normal, o ângulo de incidência é zero, tudo bem? Então você tem um ângulo de incidência aqui de 0 graus. E como se trata de um espelho, né, ele vai sofrer reflexão. Só que no caso da incidência normal, a reflexão ela se dá em cima dessa própria direção, ele incide sobre ele mesmo. Na verdade, ele vai refletir sobre ele mesmo. Então ele vai refletir em cima dele mesmo, e aí o ângulo de reflexão vai ser zero também. Ou seja, não existe nem o ângulo que o raio de luz faz com o normal é zero, tanto na vinda como na ida. Tudo bem? Então ele vai refletir. Os ângulos de incidência e o ângulo de reflexão os dois são zeros, 0 graus, tudo bem? E aí a pergunta da questão é o seguinte: portanto, o desvio do raio refletido, quanto será? Quantos graus? Aí cuidado, aqui você está falando de ângulo de incidência, 0 graus, né? E aqui o ângulo de reflexão, ele bate e volta. Tudo bem? Aqui é um espelho. Você tem um espelho aqui. A pergunta diz o seguinte: ele quer saber o desvio desse raio. O desvio é 180 graus. Porque, olha, o raio de luz ele bate e retorna, refletindo. Então ele bate e volta. Então se ele bate e depois retorna, ele vai ter que, ele muda o sentido dele 180 graus. Porque ele bate na superfície e retorna para o meio de onde veio, voltando em cima da mesma linha. Então são 180 graus, ele dá como se ele desse meia volta, tudo bem? Então 180 graus. Então a resposta da questão é letra D de dado, 180 graus. Então essa questão é letra D, 180 graus. Esse aqui é o desvio, porque ele vai e volta, então 180 graus. Ele dá a volta, né? É como se ele voltasse, retornasse. Então, essa é a alternativa da questão número 1. Vamos ver a questão número 2. A questão número 2 diz assim: uma foto de um trio de cantores é tirada entre dois espelhos planos verticais que formam um ângulo de 60 graus. Então você tem um trio de cantores, né? 3 pessoas, entre dois espelhos, e os espelhos têm um ângulo entre eles de 60 graus. Essa é a questão número 2. Tudo bem? Então o ângulo entre os espelhos é 60 graus. E você tem 3 pessoas colocadas entre esses espelhos. É um trio, né? Um trio de cantores. Tudo bem? E a gente sabe a fórmula do número de imagens, né? Que a gente já conhece da aula passada. Então, qual é a quantidade de indivíduos que aparecem na chapa?
você está tirando essa foto de fora, né? De fora da cena. Você vai tirar a foto. Então tem um trio de pessoas entre dois espelhos planos. O número de imagens que vão aparecer nesses espelhos, a gente sabe calcular. E quantas pessoas aparecerão nessa foto que você vai tirar dessa situação, né? Então a gente vai calcular. Então vamos começar assim. Primeiro, para calcular o número de imagens, você usa a fórmula do número de imagens entre dois espelhos. E aí calcula para 60 graus quantas imagens vai dar de uma pessoa somente. Uma pessoa. São 3 pessoas, a gente sabe, mas vamos calcular para um. Então o número de imagens para uma pessoa entre dois espelhos, 360 dividido pelo ângulo. O ângulo dos espelhos é 60 graus. Menos 1. Então fazendo as contas aqui, 36 por 6 dá 6, menos 1, que é uma pessoa, dá 5 imagens. Então para uma pessoa colocada entre dois espelhos a 60 graus, dá 5 imagens. Mas nós temos um trio de pessoas, né? É um trio, então são 3 pessoas. Então você tem 5 imagens para uma pessoa, é só multiplicar isso aqui por 3. Então você vai ter 3 vezes 5 imagens. Aí vão dar 15 pessoas. Ou seja, 15 imagens, considerando que são 5 imagens para cada pessoa dessas, tá? Então 3 vezes 5, 15. No entanto, é uma foto que alguém está tirando dessa situação. Então a foto que a pessoa está tirando de fora, quantos indivíduos vão aparecer? Então você tem 15 imagens, 5 imagens para cada um dos cantores, mais 3 objetos, que são os próprios cantores, são os objetos da cena. Então você vai pegar 15 imagens, mais 3, que são as 3 pessoas, são objetos, não são imagens, são objetos da cena. E você vai somar tudo. Então 15 imagens entre os espelhos, mais 3 objetos, são os 3 cantores. Isso aqui vai me dar 18 indivíduos. Ok? 18 indivíduos. Então, a resposta da questão número 2 é a letra C. Letra C, que dá 18, né? Letra C. Tá? Letra C. Agora vamos fazer a questão número 3. Questão número 3, eu vou apagar a primeira, tudo bem? Apagando aqui a primeira. Questão número 3 também envolve imagem entre dois espelhos. Então, são 3. A fórmula é essa aqui, 360 sobre o ângulo entre os espelhos menos 1. Como eu quero que... O que ele quer que você faça? Qual o ângulo que devemos colocar entre dois espelhos para obtermos 7 imagens de um objeto? De um objeto você quer obter 7 imagens. Para obter 7 imagens, você coloca aqui, número de imagens 7. E aí, qual o ângulo que você tem que colocar? Quanto vale esse alfa? Então, pega a fórmula. Como ele falou de 7 imagens, você coloca 7 imagens. Ele quer saber dessa vez o ângulo, tudo bem? Então, 7 e repete a fórmula. Esse menos 1 passa para cá, vai ficar 7 mais 1. Ó, tudo bem? Esse menos 1 da fórmula passou para cá, ficou 7 mais 1, mudou de sinal, né? 7 mais 1 dá 8. 360 pelo ângulo. Repete. Multiplica cruzando. Então vai dar 8 vezes o ângulo, que é igual a 360. Esse aqui, coloca um aqui embaixo, esse por esse aqui por esse. E alfa, que é o ângulo, vai ser 360. O 8 passa dividindo. Quando você divide, isso aqui vai dar, você tem aqui 45. O ângulo vai ser 45 graus. Para você obter 7 imagens de um objeto somente, você tem que colocar o ângulo entre os espelhos de 45 graus. E aí você consegue calcular. Então essa fórmula aqui, ela calcula o número de imagens, né? Ela calcula o número de imagens, que a gente usou ainda agora, mas também calcula o ângulo entre os espelhos. Depende do que ele quer que você calcule no exercício, tudo bem? Nesse caso, o ângulo é 45 graus, que é o alfa, né? Ok, então, e a quarta questão, quarta e última questão dessa lista, diz assim:
Sobre as propriedades de uma imagem no espelho plano, né? Vamos só relembrar essas características dessa imagem formada no espelho plano. Então aqui você tem um espelho, aqui você tem um objeto, uma vela acesa, por exemplo, né? O objeto, e aqui você tem a imagem desse objeto, que é a vela, aqui, né? Atrás do espelho plano. Então aqui a parte da frente, onde você tem a superfície refletora, tudo bem? E aqui você tem a imagem desse objeto. Quais são as características dessa imagem? Aí vamos só relembrar. Ela tem o mesmo tamanho, né? Então a imagem ela é igual. Ela tem o mesmo tamanho, exatamente o mesmo tamanho. Tá? Tem o mesmo tamanho. Ela ela é virtual. Ela não é real, é virtual. Por que virtual? Porque essa imagem do objeto, formada no espelho plano, essa imagem é formada pelo prolongamento dos raios luminosos. Então aqui você tem a reflexão da luz na frente do espelho, tudo bem? Reflexão da luz, e aí o observador consegue enxergar isso aí. Mas a imagem é formada pelo prolongamento, porque atrás do espelho não existe luz aqui atrás do espelho, né? Aí você prolonga os raios luminosos e aí você consegue formar a imagem, por isso que ela é virtual. Então ela é igual, do mesmo tamanho, ela é virtual, ela é direita, ou seja, direita, ela não é invertida nesse espelho plano. Existem alguns espelhos esféricos que invertem a imagem dependendo da posição, né? Mas nesse caso não, a imagem é direita, ela está na mesma posição do objeto, direita também, não é invertida, né? Então é direita. E ela é reversa. A gente sabe que essa imagem, ela sofre uma reversão lateral, né? Uma reversão na horizontal, ela sofre essa reversão. E como ela é reversa, a gente diz que é uma imagem enantiomorfa, né? Você não consegue sobrepor o objeto e a imagem, eles não se superpõem, porque eles são invertidos lateralmente. Então, por ser enantiomorfa, né, no espelho, a gente tem essa questão, ela aborda essa situação, essa característica da imagem no espelho plano. Então, por exemplo, quando você tem um carro na frente de uma ambulância, ou na frente de um carro de bombeiros, esse carro está na frente do carro, tem que deixar o carro de ambulância ou de bombeiros passar. Então o carro que está na frente, ele tem que olhar pelo espelho retrovisor e enxergar o nome lá atrás, ambulância, ou então bombeiros, para ele perceber que é um carro da instituição e deixar passar, né? Se não tiver sirene, por exemplo. Tal. Mas de qualquer forma, o cara que está na frente, ele tem que olhar pelo espelho retrovisor. E aí o espelho retrovisor do carro que está na frente da ambulância, por exemplo, ela vai reverter, vai sofrer, essa imagem da palavra ambulância vai sofrer uma reversão lateral, né? E aí a pessoa que está na frente de um carro de ambulância tem que enxergar esse nome corretamente para poder ler, né? Tudo bem? Então aqui você tem uma imagem na quarta questão do carro de bombeiros, que é escrito propositalmente invertido esse nome bombeiros, para que o carro da frente consiga enxergar esse nome de uma maneira normal, né? Porque o espelho vai inverter novamente e vai deixar o nome da maneira normal. Então, você tem aqui uma pergunta. Se o Centro Paula Souza, imagine que é um centro médico, alguma coisa assim, ele tem que escrever Centro Paula Souza nos veículos da instituição, como é que ele deve escrever para que o carro da frente consiga ver esse nome corretamente pelo espelho retrovisor? Né? Então, como é que ele deve escrever? Aí você tem alternativas A, B, C, D e E. Tudo bem? Então, como a imagem é uma imagem enantiomorfa, ela é reversa. Nessa questão, você tem a palavra escrita. Qual a maneira correta de escrever o nome invertido para que o carro da frente consiga enxergar esse nome nesse veículo? E aí o truque é o seguinte, você pega essa quarta questão, você tem a quarta questão, é só inverter a folha, olha a parte de trás da folha do exercício, olha a parte de trás. Quando você olha a parte de trás, tente ler as alternativas. A alternativa que estiver correta a palavra, Centro Paula Souza, é a alternativa que você vai ter que escolher para escrever lá no veículo. Tudo bem? Então a alternativa é a única que aparece, o Centro Paula Souza da maneira correta, é a letra C. Então a quarta questão é a letra C. Quarta questão, letra C.